Feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos mais uma vez para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Que Deus te abençoe a tua vida, o teu trabalho, a tua história, a tua vida e que Ele possa ressignificar os seus sonhos para que, assim, meio aos crisóis da vida, Deus vá te fortalecendo. Deus vai na tua frente fazendo coisas grandiosas, coisas maravilhosas. E hoje nós estamos encerrando mais um ciclo. Estamos na última lição desse trimestre. Que coisa maravilhosa. E hoje nós temos um convidado mais do que especial, o pastor Eleazar Domni. Ele mora hoje no estado do Connecticut, lá nos Estados Unidos, ali perto de Nova York. Ele é pastor naquela região, já trabalhou aqui no Brasil, trabalhou na Paraíba, trabalhou no Maranhão, trabalhou no estado da Bahia e hoje foi chamado como pastor. Ele também tem um canal maravilhoso, anote aí o canal dele, Fala Sério Pastor, tá certo? Um canal muito massa, muito bom, muito importante, muito relevante, com muitas novidades e com muitas abordagens importantes sobre a palavra de Deus. E hoje ele vai estar aqui para abordar para a gente a 13ª lição, que tem como título Cristo no Crisol. Então, pastor Eleazar também, ele é mestre em teologia. Pastor, seja bem-vindo às suas saudações iniciais. Opa, excelência. Rapaz, com essa introdução aí todinha, eu já estava aqui pensando que eu era alguém até importante, viu? Mas é mais do que importante. Eu fico até feliz, excelência. Fico muito feliz em poder participar aqui com você desse encontro especial. Matusalém é um amigo de longas datas, foi meu professor de teologia, já falo logo aí, viu? Né? Teve uma época em que, quando meu pai era pastor, aí na Paraíba, então foi criado uma escola teológica na Igreja Central de Campina Grande, algumas pessoas lecionavam, e eu já tinha interesse nas coisas assim de teologia, e eu participei toda aquelas classes ali, tinha vários professores, não querendo colocá-lo como muito mais velho que eu, viu, excelência? Nós éramos quase da mesma idade. Exato. Isso faz pouquíssimo tempo, né? Mas e é uma pessoa assim de um conhecimento histórico também muito grande, é professor aí de história, e eu já tive o privilégio de levá-lo para fazer quando nós estávamos no departamento jovem ali na cidade de Vitória da Conquista, nós fizemos um encontro criacionista com o pastor Michelson Borges, com o doutor Rodrigo Silva e com o doutor Eduardo Litz e sua esposa, e junto também tinha o doutor Matusalém, que era uma sumidade aí na área de história, e foi assim um encontro inesquecível, né? Quem acompanhou ali na cidade de Vitória da Conquista vai se lembrar que realmente foi uma bênção. Então, muito obrigado, excelência, cumprimento também os amigos aí que lhe acompanham no seu canal, e Deus abençoe a cada um. Amém. Pastor, vamos aqui começar, não é? Obrigado também, é um prazer. O pastor também tem como pai o pastor Ângelo Gabriel, um excelente ser humano, um excelente pastor também, profundo estudioso das Sagradas Escrituras também, né? Trabalhou aqui na região da Paraíba, né? Na cidade de Queimadas também, na cidade, acho, de Guarabira, João Pessoa, e hoje está ali no querido estado da Bahia, né? Um estado muito bom, um estado importante no cenário político, histórico e cultural do Brasil, né? A 13ª lição, pastor Eleazar, fala sobre o crisol, Cristo no crisol, né? E o texto para introduzir a lição se encontra em São Mateus, no capítulo 27, versículo 46, que nos diz: por volta de 3 horas da tarde, Jesus chamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Com base no título da lição, pastor, e com base nesse texto, quais são os principais pontos a serem abordados na lição da Escola Sabatina desta semana? Então, na realidade, essa lição da Escola Sabatina foi muito especial. O tema dela, Provados no Fogo, né? Provados pelo Fogo, e vai falar sobre os crisóis. E a lição ela veio numa crescente, e ela vai culminar todo esse estudo que foi feito durante todo o trimestre, vai culminar com a 13ª lição, falando de Cristo no crisol. Então, você vai ter aí diversos personagens bíblicos sendo trabalhados aqui, as histórias deles, né, como que foi de cada um, o crisol que cada um passou, as angústias. Aí você teve diversos personagens bíblicos que passaram por crisóis
os mais diversos. E quando você vai para a Bíblia, é fácil você encontrar pessoas que passaram por crisóis severos, ou seja, por provações muito grandes. Você tem a história de Abraão, você tem a história de Jó, principalmente. Jó passou por um crisol que eu não sei quantos de nós teríamos condições de enfrentar. Né? Perder todos os filhos, perder todos os bens, perder a saúde, perder praticamente tudo. E ele manteve a sua fidelidade, manteve a sua fé, manteve a sua confiança em Deus. E aí a lição vem trabalhando, né? Mostrando como enfrentar os crisóis, como passar pelo crisol. E aí, como eu disse, nessa crescente vai culminar realmente com aquele que suportou o crisol mais ferrenho, mais angustiante, aquele mais sórdido, o pior de todos, que foi realmente o Senhor Jesus Cristo. E essa lição, essa última lição, coroando, né, como um ápice de todo o trimestre aí estudado, vai realmente trabalhar a vida de Cristo e mostrar como na vida dele sempre foi muito difícil, as provações foram mais acentuadas, as tentações foram as mais severas, a rejeição foi a maior de todas. Então você tem em Cristo os extremos. Em Cristo nós encontramos os extremos. Cristo não veio para suportar uma dor assim, sabe, que alguém pudesse olhar e dizer assim, mas eu passei por algo pior. Eu enfrentei um negócio aqui mais complicado que ele. Eu passei por uma dor mais profunda que a dele. A minha angústia foi maior, a minha depressão é maior, o meu sofrimento... Ninguém pode olhar para Jesus e dizer estas palavras. Tudo o que ele passou foi mais acentuado. Desde o seu nascimento, como a gente vai ver aqui, nos seus primeiros anos, até o dia de sua morte. Tudo na vida de Cristo foi, parece que enfatizado, foi mais duro, mais severo, e é isso que a gente vai ver realmente nesta lição. Cristo no crisol. Massa, muito bem, pastor. No primeiro tópico da lição, né, em João capítulo 1, versículo 46, disse Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Filipe, vem e vê. Baseado nesse texto, pastor, que elemento há nessa passagem que nos ajuda a entender o que o jovem Jesus enfrentou? E se o senhor puder remontar um pouco a encarnação de Cristo, né, ali, né, eu acho que recheia um pouco mais aqui. A grande pergunta é, né, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? O que representa tudo isso aí? Excelência. Bom, a Bíblia diz que Cristo esvaziou-se, ele sendo da forma de Deus. Em Filipenses, você pode abrir a sua Bíblia, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, verso 5, diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, ou esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Isso já seria uma humilhação grande demais. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo ainda mais, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Aqui nós temos, em uma síntese, em um texto assim, realmente muito sintético, algo gigantesco para a nossa compreensão. Cristo esvaziou-se, sendo na forma de Deus, ou seja, semelhante a Deus, sendo Deus em sua plenitude, criador do universo. E olha, Matusalém, isso daqui é de uma profundidade, só para a gente viajar aqui um pouquinho, eu gosto de conversar, viu, Excelência? Você, quando eu estiver falando demais, você já me corta aí. Tranquilo. Mas olha, para a gente entender o que é ser Deus, a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo, certo? 300 mil quilômetros por segundo. Talvez o nosso amigo que esteja assistindo não assim, mas o que representa 300 mil quilômetros por segundo? Só para você entender. Imagine o planeta Terra. Você dá 8 voltas ao redor da Terra em 1 segundo de relógio. Ó. Pronto, você deu 8 voltas ao redor da Terra. Isso é a velocidade da luz. Se você viajasse nessa velocidade da luz, sem parar para descansar, sem parar para beber água, para nada, você disser assim, eu vou atravessar a Via Láctea. Só a Via Láctea, que é a nossa galáxia, onde está o sistema solar, o nosso planeta está ali. Se você for atravessar a Via Láctea de uma ponta a outra, viajando nessa velocidade aí, não é na velocidade do avião, do foguete, não, é 300 mil quilômetros por segundo, é a velocidade estupenda. Aí se você viajar nessa velocidade,
Para atravessar a nossa Via Láctea, você gasta quanto tempo? 100 mil anos. 100 mil anos. Qual o tamanho dessa galáxia? Agora, detalhe, essa não é a maior galáxia. Existem galáxias muito maiores. Se não me falha a memória, C1111, alguma coisa assim. Cabe 60 Via Lácteas dentro dela. É um negócio, e existem milhões e milhões de galáxias. Trilhões e trilhões e trilhões de estrelas. Aí a gente vai para a Bíblia, e aí João vai dizer que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está falando de Jesus, e aí diz assim, João capítulo 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Veja, tudo o que existe foi ele que fez. Agora imagine, um ser capaz de criar um universo desse tamanho, com a mão dele. Qual o tamanho da mão de Jesus? Só para você ter uma ideia, só para a gente pensar, qual o tamanho da mão de Deus para fazer todo esse universo. Aí Filipenses diz assim, ele se humilhou, ele se esvaziou, ele sendo Deus, veio e se tornou um ser humano. Olha, já seria uma humilhação absurda se ele se tornasse um anjo. Mas ele vem e se torna ser humano. Pior, assumiu a forma de um ser humano depois do pecado, quer dizer, sentindo dor, sentindo fome, sentindo sede. Pior, não veio como um ser humano importante. Né? Poderia ter vindo como um rei, nascer no palácio, usufruir das benesses da sua época, com toda a tecnologia, toda a pompa, com toda a riqueza que aquela época poderia oferecer. Não, veio nascer no estábulo. E se você olha aí, os primeiros anos de Jesus, foi de uma humildade, de uma simplicidade, de uma pobreza sem igual. Porque, olha, eu nasci em casa, viu, Excelência? Eu nasci em casa, eu não nasci no hospital. Eu também. Fui apressado. Naquela época tinha parteira, né, Excelência? As mulheres, a mulher dava a luz e a parteira já ia lá e... Pois é. Mas por mais humilde, pobre e até feio como a gente nasce até em casa. Mas nenhum de nós nasceu no curral. A gente pinta uma manjedoura no Natal, um negócio bonitinho, aquela manjedoura, aquela coisa ali. Foi não. Jesus nasceu no curral. Manjedoura é um nome bonito para o coxo, onde bota a comida para os bichos comerem. Então Jesus nasceu, foi no curral, no meio dos animais, naquele lugar anti-higiênico, não é? Ali cheio de fezes de animais, de urina, um cheiro desagradável. Foi ali que o nosso Salvador nasceu. Isso é humilhação demais. Agora, deixa eu apontar mais 2 elementos históricos aqui, Excelência, aqui, que vão mostrar assim, como nesses primeiros anos de Cristo a coisa foi tão cruel. Jesus, você vê quando ele vai ser apresentado no templo, José e Maria levam um par de rolinhas. Essa era a oferta de uma pessoa mais pobre possível, porque os ricos levavam boi, um boi, uma vaca, um bezerro, né, uma ovelha. Mas quem não podia, quem era muito pobre, levava ou farinha ou um par de rolinhas. A família de Jesus era muito pobre, levou um par de rolinhas. Agora, como Jesus nasceu de forma miraculosa, concebido pelo Espírito Santo, agora olha o que aconteceu na infância de Cristo. Como ele nasceu em uma família extremamente pobre, mas nasceu de maneira miraculosa, foi concebido pelo Espírito Santo, essa história, de certa forma, se espalhou, e há registros históricos que apontam para um preconceito muito grande que Jesus sofreu na sua infância. Houve um boato, na época, que foi disseminado, de que, na realidade, Maria não teve a concepção do Espírito Santo, ela teria sido estuprada por um soldado romano. E para minimizar a vergonha que isso poderia causar, ela teria dito que foi uma concepção de Deus. Agora imagina Jesus crescendo e as crianças dando risada. É o filho bastardo, é o filho do soldado romano, é o resultado de um estupro. Além de pobre, além de humilde, Cristo teve que enfrentar o crisol desde a sua infância, sendo visto como o resultado de um estupro, o resultado de uma ação, de um soldado contra a Maria. Não é? E aí, ele não bastasse tudo isso, ele cresce em uma cidade que era corrompida, uma cidade que era tão complicada, e aí vai no texto que você nos apontou, porque quando Jesus ele vai ser apresentado ali na região de Nazaré, em João capítulo 1, verso 46, a gente pode ler, João capítulo 41 e o verso 46, olha o que nos diz aqui. O verso 45, né? Filipe chamou Natanael e lhe disse:
havemos achado aquele que Moisés escreveu na lei dos profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então, ele diz, olha, achamos o Messias, aquele que os profetas disseram que viria. E aí Natanael faz a pergunta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe diz, vem ver, quer dizer, Jesus, ele veio de uma família pobre, nasceu no curral, veio, a família realmente muito humilde, não tinha condições a ponto de dar uma oferta boa para o templo, deu um par de rolinhas, foram feitos boatos na época sobre o nascimento de Jesus como tendo sido resultado de um estupro de um soldado, e ainda cresce numa cidade terrível, que era conhecida pela sua fama terrível, que quando alguém diz, olha, achamos o Messias, de onde ele é? De Nazaré. Puxa, e tem coisa boa em Nazaré? Rapaz, se vem de Nazaré, não presta não. Pode jogar no mato que não presta não. Messias vem de Nazaré? Esqueça, lá não tem coisa boa. Todos os estigmas negativos estavam sobre Jesus. Imagina os crisóstolos que ele passa desde sua infância. Né? Exato. No tópico 2 da lição, diz desprezado e rejeitado. Então, tem esse cenário do início do ministério de Jesus, do nascimento, da concepção, né? Essa rejeição que aconteceu, né? Mas, do ponto de vista prático, como é que se deu esse desprezo e essa rejeição ao longo do ministério de Jesus, até mesmo depois do seu batismo, né? Depois do seu batismo. A gente já vê uma infância e uma juventude bastante conturbada, né? Agora vem o seu ministério, que começa ali a partir do seu batismo, né? Quando ele é ungido, quando ele é batizado por João Batista. E no ministério dele foi diferente essa rejeição, esse desprezo por ele? Não, de maneira alguma. Ao contrário, ela acentuou-se ainda mais, porque além das rejeições naturais que ele sofreu logo no início ali, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Quando Cristo começou a pregar, muitas pessoas foram atraídas para os seus ensinos, e ele despertou também a rejeição dos líderes da época. Então, Cristo acaba exercendo o ministério desde o início, desde a sua infância. Mas depois, no seu início de ministério pós-batismo, ele já inicia sendo rejeitado pelos seus. E acontece em diversas ocasiões de Jesus ser expulso dos lugares onde ele estava. Né? Você vai ver, por exemplo, Jesus dizendo mais de uma vez, o profeta não é bem-vindo em sua própria terra. Jesus vai pregar em Cafarnaum, expulsam ele. Jesus ele prega sobre aquele texto lá de Isaías, quando ele diz, hoje se cumpriu essa profecia. Eu vou abrir esse texto aqui para a gente fazer uma análise. Isaías capítulo 61, quando ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar aos cativos e as boas novas, e dar libertação aos cativos, e proclamar a abertura de prisão aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse texto de Isaías, ele é repetido em Lucas capítulo 4, quando Jesus, logo no iniciozinho do seu ministério, no início do seu ministério, Jesus é chamado para pregar na sinagoga, dão uma oportunidade para ele, vai lá, lê um texto da Bíblia, lê um texto da Torá, e aí Jesus pega e vai ler. E ele lê, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, apregou liberdade aos cativos, etc. Ele começa a falar. E aí Jesus diz assim, hoje essa profecia se cumpriu. Quando ele fala isso, e ele estava em Nazaré, sua própria região, sua própria terra, aí no verso 21 diz assim, e uns então começaram a dizer, então ele começou a dizer, hoje se cumpriu a escritura, e o verso 22 diz assim, e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam de sua boca, e diziam, não é esse filho de José? E ele lhes disse, sem dúvida, me direis este provérbio, médico, cura a ti mesmo. Faze também aqui, na tua pátria, tudo que ouvimos que em ti foi feito em Cafarnaum. E lhes disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é recebido em sua própria terra. E aí, então, Jesus ele é expulso daquela sinagoga, e no verso 29 diz, levantando-se o expulsaram da cidade, levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitarem. Eles já queriam matar Jesus. Então, Jesus foi expulso de Nazaré, naquela região de Nazaré. Quando ele chega e diz, olha, essa profecia se cumpriu hoje. A turma olhou para um lado, olhou para o outro. Essa se cumpriu hoje. Esse daí não é o filho de José? Se fosse, excelência, se fosse nos dias de hoje, ali na região
do Nordeste, que nós conhecemos muito bem aí no Nordeste. Rapaz, vem cá, esse daí não é o filho de Zé? O filho de Zé, moço, lá da esquina ali, o que mexe com madeira, o carpinteiro lá, filho de Zé e Maria. Então, que conversa é essa agora que ele está dizendo que essa profecia se cumpriu com ele? A gente conhece, não, um pé rapado, não tem dinheiro para nada, pobre. Agora vem aqui dizer que se cumpriu a profecia. Quer dizer, ele está se colocando na posição do Messias. O Messias vai ser uma pessoa importante, vai ser uma pessoa que vai trazer glória para Israel. Não, isso aí, pobre, trabalhando consertando as coisas, os móveis dos outros, fazendo móveis em madeira. E Jesus foi expulso já ali. E uma outra circunstância, em João capítulo 8, e o verso 58, ele diz, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. E aí ele usa a expressão egoimi, que é a mesma utilizada lá no Velho Testamento, ali em Êxodo, quando Moisés pergunta, quando o povo me perguntar quem é que te enviou, diga a eles, o eu sou enviou. Ele usou o verbo raiar. E esse verbo, sempre na língua hebraica, ele precisa de um complemento. Se você é, você tem que dizer o que você é. Eu sou professor, eu sou pastor, eu sou qualquer coisa. Você não pode simplesmente dizer eu sou o que sou, eu sou o grande eu sou. Aí, se você fala uma coisa dessa, é uma blasfêmia muito grande. E na hora que Jesus chegou e disse, antes que Abraão existisse, eu sou, ele estava dizendo que ele era aquele lá da sarça, aquele que falou com Moisés. Os judeus, na hora, pegaram pedras e vão matar. Então, o ministério de Cristo foi um ministério, já como você perguntou aí, cercado também, excelência, de preconceitos, de rejeição, de crisóis. Logo após o seu batismo, Cristo já enfrenta o crisol do deserto, sendo tentado pelo diabo. Mais à frente, diversos crisóis aí ele vai enfrentando como rejeição aí por parte dos judeus. Agora nós vai chegando à culminância, né, vamos dizer assim, do ministério de Jesus, e chega num ponto, né, um dos pontos mais importantes do ministério de Jesus, que é exatamente o Getsêmani, né? Sim. O que significou o Getsêmani, né, para Jesus, esse sofrimento, né? Nesse momento, Cristo teve alguma dúvida, ele queria desistir do ministério, né? Ele suou gotas de sangue, naquele momento, esse crisol, acho que foi talvez um momento pré-cruz, né, que antecedeu a cruz. Qual a relevância desse momento? Cristo chegou a se arrepender do que ele haveria de fazer, né? Ou Cristo ali ele estava, de fato, decidido a cumprir o ministério dele? Qual o significado do Getsêmani? Excelência, o Getsêmani é uma página que eu, quando estiver na eternidade, gostaria de assistir. Se me for permitido assistir de um telão as cenas do Getsêmani, eu quero assistir. Os momentos mais angustiantes na vida de Cristo aconteceram ali. O ser humano normal, ele passa por um sofrimento, por uma dor, mas ele não chega a suar sangue. E por quê? Porque normalmente o ser humano ele chega a um nível de estresse e de sofrimento tão grande, tão elevado, que antes que isso aconteça, ele tira a própria vida. Ou ele enlouquece, alguma coisa. Cristo, ele sentiu a dor e o sofrimento e a angústia mental tão absurda, tão elevadamente absurda, mas foi muito absurda, que ele começou a suar sangue, o seu suor se tornou-se em gotas de sangue, porque os vasos começaram a partir, a explodir dentro do seu corpo, e ele começou então a suar essas gotas enormes de sangue, só que ele não podia cometer suicídio, ele não podia desistir. Esse fenômeno ficou, a medicina teve que catalogar naturalmente, porque se alguém experimentou isso, então isso precisa ser catalogado, apesar de que eu não me recordo de ter visto outras pessoas que tenham passado por isso, por um sofrimento tão elevado que tenha chegado a suar sangue. E a medicina deu um nome para esse fenômeno que chama-se hematidrose. Então, a hematidrose é o momento em que uma pessoa chega a uma angústia tão elevada que ela começa a suar sangue. Na realidade, a hematidrose é o suar sangue, né? Pode ser causado por outras coisas. Mas no caso de Cristo, foi por uma angústia elevada,
uma dor e um sofrimento tão grande que aí a gente vai entender que ele estava nesse nível tão elevado que ele começa a dizer, olha, Pai, se for possível, se tiver um outro jeito de eu resgatar o ser humano, se houver uma outra forma do ser humano ser resgatado, ele ir para o céu, se existe outra forma, então me dê esse outro jeito, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como o Senhor quer, como tu queres. Então, ou seja, apesar da angústia absurda que Cristo estava sentindo, ele não queria fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. O livro de João, quando ele escreve sobre o Getsemane, ele vai mencionar, se eu ver se eu encontro aqui, ele vai mencionar que um anjo foi enviado do céu para poder confortar Jesus, porque a dor era muito grande. A dor era muito grande. E quando o anjo chegou ele iluminou ali Jesus, ele trouxe palavras de conforto para Jesus, mas depois, na sequência, os homens vieram para prendê-lo, e quando Jesus disse, eu sou, a luz ainda, talvez, ali do anjo, o livro dos Atos das Nações vai falar sobre isso, fez com que eles caíssem, está no capítulo 18 de João, verso 6, quando ele disse, eu sou, recuaram e caíram por terra, justamente por causa da glória do anjo que tinha aparecido para ele pouco tempo antes. Então, Jesus ele estava ali no Getsemane, sofrendo uma dor, e um anjo foi necessário ser enviado para confortar o coração de Jesus, para falar com ele, para dar paz a ele, porque senão ele talvez não suportasse. E é um texto que está no livro Desejar Todas as Nações que me chama muita atenção. É um texto muito forte, mas ele diz que Jesus ele precisaria solver o cálice até as fezes. Ou seja, ele precisaria ir no mais profundo, no pior que o ser humano poderia chegar, ele teria que descer. Ele teria que solver todo aquele cálice até as fezes. É assim que ela usa a expressão. Quando eu li, eu achei assim, muito forte essa expressão. Mas mostra o nível da angústia mental, da angústia que Cristo estava passando naquele momento. E por isso que o anjo foi necessário ser enviado para confortar Jesus, para que ele pudesse avançar, porque do contrário ele talvez teria desistido, talvez ele não aguentasse. E aí um anjo veio, no livro de Lucas, no capítulo 22, e o verso 44, disposto em agonia. Vamos ler o verso anterior, o verso 42. Ele fala assim, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não seja a minha vontade, mas a tua. Aí o verso 43, assim, e apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue. Então, esse episódio aqui em Lucas, eu até tinha falado que era João, mas é em Lucas que o anjo aparece, faz com que Jesus tenha esse conforto, mas note que depois que o anjo conforta Jesus, ele começa a suar sangue. E aí entra o capítulo 18, quando as pessoas chegam para prender Jesus, e ele diz, sou eu. Vocês estão procurando quem? É Jesus de Nazaré. Ele diz, sou eu. Aí aquela luz do anjo, ela aparece de maneira muito forte, e eles caem por terra. Mas a gente vai perceber realmente que angústia é essa, que grandes gotas de suor, de sangue começam a brotar em sua face. Então, isso foi o Getsemane. O Getsemane talvez tenha sido o ápice, a ponto de, e aqui eu concluo essa minha fala, o Espírito de Profecia nos dizer que as dores dos pregos, as dores da coroa de espinho, das chibatadas que ele levou, ele quase não sentia. Você imagina um prego de todo tamanho atravessando a mão, rasgando tudo. E ela diz, ele quase não sentia essa dor. Tamanha era a dor e o sofrimento mental, a angústia que ele estava ali suportando, né? Aguentando. E aí, pastor, e depois do Getsemane vem a cruz, né? O ápice é a cruz, ou o Getsemane, né? Ou o Getsemane prepara para a cruz, porque são dois cenários ímpares, né? Ali Jesus estava com alguém, mas estava adormecido, né? As pessoas estavam dormindo. E agora na cruz as pessoas estão bem acordadas. O Getsemane, né? E a cruz. Como é que o senhor separa esses dois momentos e a irrelevância desses momentos para esse crisol de Cristo, que foi ímpar, né? A cruz, o Getsemane e a cruz. O simbolismo, tudo isso para salvar a humanidade. Sem dúvida. Você tem a
as cenas finais da vida de Cristo como os momentos mais angustiantes para ele. O Getsemane foi absurdamente terrível, ele começou a sofrer ali o peso do pecado, ele já começa a sentir de maneira muito acentuada, e isso provoca aquele sofrimento que ele sua sangue. Mas aí você tem a cruz, que é o presente que a humanidade dá para ele. E alguém certa vez disse, é claro que a profecia já dizia que ele padeceria dessa forma, lá no livro de Isaías fala que ele seria morto, mas alguém certa vez disse que o que era necessário era ser derramado sangue. E Cristo suou sangue no Gólgota, ali no Gólgota não, no Getsemane, né? E que a cruz talvez não fosse necessária, foi um presente a mais que o ser humano deu, apesar de já estar profetizado que ele morreria daquela maneira. Mas, enfim, Cristo vai para a cruz e o peso do pecado ainda permanece sobre ele. É uma continuidade, excelência. É uma continuidade. Todos aqueles momentos foram de muita angústia. A cruz, ela teve um sofrimento a mais, que foi o sofrimento dos pregos, dos cravos ali em suas mãos, da coroa de espinho. Mas, como eu disse, era quase imperceptível a dor que ele estava sentindo com os cravos, porque a dor mental, o esgotamento físico dele era muito maior, emocional, era muito maior, a ponto de ele morrer. E isso surpreendeu, inclusive, Pilatos. Quando disseram ele morreu, eu disse, como assim? Por quê? Não era comum uma pessoa morrer no mesmo dia. Não morria de cruz no mesmo dia. Você pode pregar a sua mão aí numa madeira e ficar lá, você vai ver quanto tempo você fica vivo lá. Ninguém morre porque ficou pregado numa cruz no mesmo dia. Mas a situação dos pés ali, a posição, ele poderia ficar arquejando e ele morreria sufocado. Também não. Eu já ouvi essas propostas, mas há evidências de outros presos que ficavam dias presos ali. Porque por mais que você estava sentindo a dor ali nos pés, o indivíduo fazia uma forcinha ali e ficava em pé, ele conseguia ficar sustentando o peso ali, talvez não por muito tempo, mas ele conseguia. A ponto de haver registros de, durante a noite, parentes das vítimas iam lá e arrancavam e tiravam o indivíduo da cruz. Outros arrancavam do meio da madrugada as mãos e fugiam. Por isso, os romanos adotaram uma outra prática, a prática de quebrar as pernas de quem estava na cruz para que eles não fugissem, para que não corressem do meio da madrugada. Então, o romano não ia ficar lá no meio, olhando na cruz, vigiando o indivíduo a noite toda. Então, o que eles faziam? Iam lá, quebravam as pernas, porque aí eles arquejavam de uma vez e aí eles faleceriam realmente de insuficiência respiratória. Mas no caso de Cristo, isso não chegou a acontecer. Ele morreu bem antes. E olha, Cristo não tinha um físico de uma pessoa fraca, porque ele trabalhava com a marcenaria, é um trabalho pesado. Cristo tinha um porte físico forte, né? E ele não aguentou. Mas ele morreu do coração. O coração de Cristo não aguentou, não suportou, explodiu. E a evidência está quando o soldado romano vai e fura do lado dele, sai água e sangue, mostrando realmente que ele tinha sofrido ali do seu coração. Então, o que matou Jesus não foram os cravos. O que matou Jesus não foi a coroa de espinhos. O que matou Jesus foi o peso do pecado realmente sobre ele. Esse peso do pecado fez com que Jesus não sentisse a presença de Deus. Ellen White diz que Deus, o Pai, estava aos pés da cruz. Ali, no pé da cruz. Os anjos estavam próximos. E diz Ellen White, acho muito lindo, porque você vai lendo e parece que você está assistindo um filme. Ela diz que os anjos mais poderosos foram colocados à frente para segurar. Porque de vez em quando poderia vir um anjo, assim, sabe, vendo aquele sofrimento e tentar correr lá para tirar Jesus voando rapidamente para resgatá-lo. Então colocou anjos mais fortes para conter todos aqueles anjos que estavam ali observando aquela cena. O Pai estava aos pés da cruz. E o que Cristo diz? O texto que a gente leu logo no início, Eli, Eli, lema sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Como assim? Deus estava no pé da cruz. Mas o que a Bíblia nos diz? Que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Ou seja, Jesus estava ali sentindo todo o peso do pecado e ele estava na condição de ser humano sentindo o que o ser humano sente quando peca, ou seja, distanciamento de Deus.
Então ele não conseguia sentir a presença de Deus, mesmo que ele estivesse ali. Por quê? Por causa do peso do pecado que ele estava ali aguentando. E olha, isso me fez, quando eu li a primeira vez, eu chorei bastante, porque diz que por alguns momentos Cristo não conseguia ver além do túmulo. Ele não conseguia enxergar além do túmulo. Ele só conseguia ver que ele estava morrendo, mas ele não conseguia perceber nada além, como se a morte fosse o fim de tudo. Ele não conseguia imaginar a ressurreição e estar com o Pai outra vez. Ele imaginou que talvez aquilo ali fosse uma separação eterna. Porque Cristo morreu a morte eterna. Ele não morreu essa morte que a gente morre agora. Porque essa morte é só um sono. Você dorme, você morre, mas vai acordar depois na ressurreição. A morte que Cristo morreu foi a morte eterna, porque aí eu não vou precisar passar por ela no final. Então, esta dor e sofrimento foi da morte eterna. É a eterna separação de Deus. Então, Cristo estava sentindo isso naquele momento. E o que é mais fantástico é que ele não desistiu. Ele não estalar de dedos, um piscar de olhos e tudo estaria acabado. Os anjos tirariam ele ali naquele mesmo momento. O menos poderoso dos anjos, o menos poderoso, seria suficiente para destruir tudo que estava ali ao redor e retirar Jesus da cruz. Mas ele permaneceu, mesmo sem ver, além do túmulo, ele permaneceu e foi até o fim, sofrendo aquele crisol para nos dar a salvação. Amém, né? Pastor, e né, o Deus sofredor e seus seguidores, né? Tem um pensamento aqui na lição que diz: é melhor nos acostumarmos. Enquanto estivermos nesse mundo, vamos sofrer. Como criaturas decaídas, esse é o nosso destino. Nada na Bíblia nos promete algo diferente. Pelo contrário, considerando esse aspecto que diz aqui, o que Cristo passou, os crisóis de Cristo, agora chega a nossa vez, né? O que Cristo vai fazer e o que Cristo está fazendo, já que esse mundo vai de mal a pior e a gente parece que o sofrimento não tem fim, né? O que é que resta para todos nós? Qual é a culminância de tudo, considerando que Cristo passou por nós e nós ainda continuamos nesse mundo enfrentando os crisóis? O que Cristo está fazendo, o que ele pode fazer por cada um de nós nessa caminhada? Bom, as palavras de Cristo foram: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Cristo nunca prometeu que nós viveríamos num mundo tranquilo, suave, sem dificuldades. E a gente vai ver isso que logo no início do ministério dos apóstolos, quando Cristo volta para o céu, a gente vai perceber como eles foram perseguidos. A igreja cristã foi muito perseguida. Em Atos 14, 22, diz: confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Assim você tem o apóstolo Paulo, Barnabé, passando por tribulações diversas, e eles falam sobre isso. Vai chegar no céu? Vai. Mas vai passar tribulação, querido. Não existe possibilidade de você chegar no céu sem passar por angústias. Por quê? A porta é estreita, o caminho é estreito, é espinhoso. Quer facilidade, quer vida fácil, quer vida boa, quer tranquilidade? É a porta larga, é o caminho largo, espaçoso, mas não conduz ao céu. O caminho para o céu, o caminho a ser trilhado para o céu é um caminho de duras provas. Deus pode nos livrar. Sim, ele pode nos livrar, e ele nos livra quando ele quiser. Mas nem sempre Deus ele nos livra como nós gostaríamos. E aí, eu queria fazer menção aqui, não está na lição, mas eu queria fazer menção do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele passou por muitas dificuldades. E eu queria ler com vocês aqui algumas dessas dificuldades que ele enfrentou. Deixa eu só achar aqui. Ele disse assim lá em Coríntios: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Paulo disse: a nossa leve e momentânea tribulação. Preste bem atenção, excelência. Dois adjetivos aqui: ó. Leve e momentânea, passageira, tribulação. Uma tribulação leve, uma tribulação passageira. Não foi grande coisa. Agora vamos ver qual foi a leve e momentânea tribulação que Paulo passou. Se você observar aqui, excelência, em 2 Coríntios capítulo 11, o texto que eu li antes, o que eu citei, foi de 2 Coríntios 4, verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente.
tá? 2 Coríntios 4, verso 17. E aí Paulo vai falar sobre essa leve e momentânea tribulação dele. Olha só, preste atenção. 2 Coríntios 11, verso 23 em diante, diz assim: vocês são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia eu passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Em perigos dos da minha nação. Em perigos dos gentios. Em perigos na cidade. Em perigos no deserto. Em perigos no mar. Em perigos dos falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga. Em vigílias, muitas vezes. Em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado das igrejas. Aí Paulo olha para tudo isso daqui. Eu nunca passei nem por 1/10 do que Paulo passou. Cuidando das igrejas. Paulo, olha, é açoite, é prisão, é apedrejamento, 1 noite lá no abismo, 3 naufrágios. E aí ele diz assim, isso é para desistir do ministério, né? Isso é até para desistir do ministério, né? É um convite, desista enquanto é tempo, né? E ele diz o quê? A leve e momentânea tribulação. Excelência, a gente vai observar o agir de Deus de maneira diferente na vida dos seus filhos. Eu pregava esses dias sobre Ananias, Misael e Azarias, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles disseram para o rei Nabucodonosor, Nabucodonosor, fique sabendo, se Deus quiser livrar, ele vai nos livrar. Se ele não quiser livrar, também a gente não vai adorar a sua estátua, não. E aí, eles foram lançados imediatamente na fornalha de fogo ardente. E o que aconteceu? Foram livres. Deus mesmo desceu e esteve no meio deles. Eu fiquei pensando, rapaz, que coisa impressionante. Paulo, olha o tanto que Paulo sofreu. Pedro foi crucificado. Na hora de ser crucificado, Pedro disse, mas eu ser crucificado? É muita honra. Como assim não? Quero ser crucificado não. Fica imaginando o soldado. Mas não é você que decide não. Aqui vai crucificar e acabou. Não. Mas eu não posso ser crucificado. Mas por que não pode? Porque é muita honra para mim. Jesus morreu assim. Você acha que eu sou digno de morrer igual Jesus? Não, faça o seguinte. Vamos fazer. Eu vou lhe fazer uma proposta aqui. Pode crucificar. Agora vire a cruz de cabeça para baixo. Porque desse jeito aí não, é muita honra para mim. Ah, então tá bom. Crucificaram Pedro e viraram a cruz de cabeça para baixo. Um outro foi esfolado vivo. Amarraram o pé de um discípulo de Jesus e saíram de uma cidade até outra, arrastando ele num cavalo. O outro foi traspassado com a lança. Paulo arrancou a casa. No final da vida dele, depois de toda essa leve e momentânea tribulação que eu citei aqui, a cabeça de Paulo foi arrancada, foi separada do seu corpo. Nos momentos finais, perto de cortar a cabeça dele, tem as últimas palavras? Tenho. O que você quer falar? Só um minuto. Pregou um sermão poderoso, converteu um monte de gente, inclusive os soldados que estavam ali para matar ele. Então eu fico olhando, mas por que Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego? E por que não livrou Paulo? E por que não livrou Pedro? E por que não livrou Tiago? Por que não livrou outros? Deus amava mais a um do que aos outros? Por que não livrou os milhares de cristãos que sofreram, foram queimados vivos, comidos pelos leões, por Nero, por Domiciano, por esses imperadores monstruosos que passaram? Por que Deus não os livrou das arenas? E por que livrou outros? A fé destes homens não estava condicionada ao que Deus poderia fazer em livrá-los ou não. Fique sabendo, ó rei, se Deus quiser livrar, ele vai livrar. Se ele não quiser, a gente vai morrer, não tem problema. Perceba que a fé deles não estava condicionada ao livramento. Deus quis livrar. E porque Deus quis, eu não sei. Nós não entendemos todos os propósitos de Deus. E aí eu quero dizer para você que me assiste nessa hora. Talvez Deus livre você do sofrimento. Talvez Deus livre você dessa doença. Talvez Deus livre você dessa angústia no seu casamento. Mas talvez ele não livre. A sua fé em Deus está condicionada apenas às coisas boas que ele pode fazer? E aí eu me recordo de uma música, acho que é de um cantor chamado Jefferson Pilar. E se o mar não abrir? E se o gigante não cair? E se a fornalha me queimar? Eu vou desistir? Eu vou me entregar? É fácil a gente adorar e amar a Deus quando está tudo bem. Eu vou adorar a Deus, eu vou observar os mandamentos de Deus enquanto está tudo bem.
Faltou o emprego, só tem que trabalhar no sábado. Não, e agora minha fidelidade, agora eu não vou deixar minha família com fome. Então, a fidelidade acaba no momento em que a coisa aperta. Aqueles homens estavam dispostos a ir para a fornalha, mesmo para se queimar. Deus os livrou, mas não livrou Paulo, mas não livrou Pedro, mas não livrou Tiago, mas não livrou os mártires, mas não livrou muita gente. Ele pode livrar você, mas ele pode não livrar. O seu crisol pode servir de testemunho para a glória de Deus, para outras pessoas. Então, quando você estiver passando pela prova, diga assim para Deus: Senhor, se for possível passar de mim este cálice, passe, por favor, eu não quero passar por ele. Mas se não for, não tem problema, que eu permaneça firme para que o meu crisol sirva de testemunho para outras pessoas, para que outros sejam abençoados, para que outros cheguem a ter a vida eterna através do meu testemunho. Quantas pessoas se converteram com o testemunho dos mártires? O sangue deles era como sementes, e caindo na terra, brotava, e milhares de outras pessoas se convertiam. Quantas pessoas se converteram com o testemunho de Paulo? Quantas pessoas se converteram por causa da morte de Pedro? Então, Deus ele pode dar o livramento para você, mas Deus pode dar a vida eterna para muitas outras pessoas pelo seu sofrimento. Então, entenda, nem todo sofrimento é maldição. Às vezes, o sofrimento é uma bênção, é a vida eterna para outra pessoa. E se você está passando pelo sofrimento, é porque Deus sabe que você consegue. Porque não vem tentação que você não possa suportar. Se está vindo, é porque Deus sabe que pode contar com você. Aguenta firme. Se Ele quiser te livrar, Ele vai livrar. Mas se Ele não quiser te livrar, aguenta firme. A coroa da justiça está reservada para aqueles que permanecem fiéis. Mas o teu sofrimento pode salvar muita gente. Amém. Poderoso, né? Então, para terminar, pastor, quais as suas considerações finais? Que pontos o senhor destacaria como lição prática? E se o senhor teria alguma experiência que o senhor gostaria de relatar, mostrando que meio crisol, Deus esteve ali, Cristo esteve ali, presente na sua vida, no seu ministério? Eu diria, excelência, que são exatamente estes aspectos que eu apresentei. Jesus Cristo viveu uma vida de humildade, uma vida de simplicidade, de muitas provações. Mas hoje em dia, infelizmente, tem se desenvolvido uma teologia, uma falsa teologia da prosperidade, que diz o seguinte: você é abençoado por Deus, então você tem que ter dinheiro, você tem que ter não sei quantos empregos, você tem que ser rico. Você está passando por provação, dificuldade, então você está sendo amaldiçoado, você não tem Deus na sua vida, alguma coisa você está fazendo de errado. Se fôssemos olhar para a vida de Cristo e os sofrimentos que ele passou, as angústias e a pobreza dele, talvez hoje em dia, se Cristo entrasse em uma dessas denominações, diriam: esse daí não é abençoado de Deus, não. Não é? Mas a gente vai aprender na Bíblia que Deus, ele sempre ampara os seus filhos e que a providência divina não se manifesta necessariamente sem provas. As providências divinas se manifestam na nossa vida, nos capacitando talvez a enfrentar as provas. A gente vê a história de Jó. Jó nunca entendeu por que ele passou por aquelas circunstâncias. Jó passou por crisóis terríveis. E nunca foi dito para ele: ó, Jó, você passou por isso por causa disso. Não, simplesmente ele perdeu tudo. E o que ele disse? A Bíblia, acho lindo que a Bíblia diz assim: olha, em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Ao contrário, a Bíblia diz assim: e Jó adorou e disse: no sair